tua palavra. batangalishile Vem, Senhor Jesus Cristo, beya mwene Yesu Kristo dá interpretação na sua palavra. hana ulubuliso bulishile Oh, Pai, otata na verdade te cantamos kamwene mwene twakwimba como resgatado, apakukula como povo que conhece atuwazanyi o valor da salvação. ulemu wa ulamwino Senhor, Pai da glória, mwene tata uhe está escrito na tua palavra chinasonewa que tu mulishile és poderoso mzambi mkwatuntu na congregação dos justos. kungumata akaululi Entrego a ti nakunjika kuli yena este culto na tua santa mão. chino kungulula Em nome de Jesus Cristo. mujina la Yesu Kristo Amém. Pode se assentar? nasa kutwama Que o Senhor vos abençoe. mwene anuwaise Gostaria de partilhar pequeno sermão convosco. nguhasa kwa nyina umwe mtu wa mlonga ukepe mwenyenu Sermão evangélico umwe mtu wa mlonga wa kwa mshola tosako lipema intitulado Plantando uma Semente Errada. wa mtu wa jina lya kutumba kumbuto yipi Ok. Plantando kutumba uma semente errada. imwe mbuto yipi Meus irmãos, minhas irmãs, mantumbu jami mapangi jami o propósito dessa minha pregação thonga ya chino kwa mshola chami é fim que cada um de nós possa refletir ili hanga mtu ni mtu kuli yetu hase kunyonga pelo tempo pelo qual estamos a viver. kushimbulize tunatwama Aqui, apóstolo Paulo hano ka apostolo Paulo nos leva na vida da botânica. anatutwala mu mono wa mitondo Apóstolo Paulo nos ensina: apostolo Paulo kanatulongesa ninguém pode zombar de Deus. ni umwe mahasa kuthekuna zambi Com Deus não se brinca. ni zambi kachikoyeha nenyi Brinca com os homens, heha nyatu brinca com a tua família, heha nchisemukoche mas com Deus não. halyose ni zambi ka E apóstolo Paulo insiste: nyika apostolo Paulo kanashinjila tudo que homem plantar yesu aize mutuma katumba na vida umono há de colher. akaiya kucha Isso é a lei do retorno. aino ini shimbi ya kufuna kunyuma A lei do retorno, shimbi ya kufuna kunyuma mesmo na botânica, achipe mkulilongesa cha mitondo quando alguém planta, muze umwe matumba há um tempo de plantar, kuli limwe shimbi lya kutumba há um tempo que a semente kuli shimbi lya kusakuta fica na terra, kutumika kama há um tempo pelo qual kuli shimbulize a semente cresce mbuto miyikola e o homem colhe ni mutu maicha aquela planta que ele plantou. uze mutondo yana katumba Meus irmãos, andungu jami não se brinca com Deus. yechikuheha ni zambi Tudo que nós fizemos na vida yesu aize yetu twakulinga mmono vai retornar a nós. kuyika tufunyina wayo yetu ene É a razão pelo qual wenawe usambilo Deus chama o profeta Obadias. zambi kanasanyika profeta Obadias, obadiya vai na terra de São Rimbo. yako kumafa saulimbo Diga ao povo de São Rimbo: weza twamsaulimbo o dia de Yahweh tango lya yehova está próximo. lili mukamwihi E nós acreditamos yetu tunataiza que brevemente o Senhor virá. okamuno muno mwene O weza Senhor virá mwene para meza vir tomar os outros. umwe kuisa É o kumbaka Senhor virá mwene mageza para vir recompensar umwe kuisa kufeta a recompensa de cada um de vós. fetela mutu ni mutu muli yetu Esse dia se aproxima. lino tango kulina kundama A Bíblia declara: biblia kuinambe tudo que tu faz. yesu aizena wakulinga Imagina quando botamos o dedo. achinyonga tala musita wako Mas sinakunyira esses munwe 3 dedos retornam a nós. yukuli umwe muno na wa washina wakutufunyina yetu ene Tudo que você conta, yesu aize yena muwinyika tudo que você faz, yesu aize mulinga retorna a ti. uyikufunyina nawe yena mwene Abraham dizia: braname upila ni kwamba toda pergunta científica chihula chesu cha malongeso é uma amana resposta científica. chikwete kumbulo lya malongeso amana Toda pergunta econômica chihulo chesu cha upite há uma resposta econômica. chikwete na wani kumbulo lyatu lya upite Toda pergunta bíblica chiholo chesu cha mbibilia há uma resposta bíblica. nocho chikwete kumbulo É a mbibilia razão pelo qual wenawe usambilo apóstolo Paulo insiste: apostolo paulo kanashinjila ninguém zomba, manyume makhekuna ninguém brinca com Deus. nyume maheya nizambi Tudo que tu plantas yesu aize yena mutumba na vida mumono há de colher. ukayicha Tarde ou cedo, ikulaluka é kushimulani a lei de Deus. ilishimbi ya zambi A palavra de Deus lijile zambi nos esclarece zinatusela que halwaza a tua recompensa, ufetolye a tua maldade upiwe cairá sobre a tua própria cabeça. ukakuholokela mutu weye na mwene Imagina grande Jeová, yonga kama yehova munene quando criou o céu, muzatangile malimo quando criou a terra, muzatangile mafu Deus plantou. zambi yatumba E quando Deus produziu a muze palavra, zambi yahanjikile malishe havia semente nas árvores. wapwile mbuto mumalishye Mas a semente
haliyo sembuto não poderia produzir, yakatambile kuima porque as águas mumumeya afogavam as sementes. apwile lume kuminya mbuto E quando as águas secaram, mumashimbe wasemeya as moha sementes mbuto produziram vida. jatambile kuima mihuko A luz ipango veio reproduzir jatambile a vida da semente. mono kumbuto Escuta, panchika igreja do Saulimbo, chikungulira cha msaulimbo Deus zambi é o primeiro semeador. kali kwa kutumba mtango E na mão de Deus mkogole zambi só tem as boas sementes. wika mwatama mbuto shipema E a Bíblia diz biblia inamba que as boas sementes ombuto shipema são filhos do reino. kali ana amuwanangana Nós acreditamos yetu kutunataisa que o Senhor nos plantou. nyumwene yatutumba Onde? twali Na terra. yatutumbila mumafu O Senhor não tem mais semente. mwene nkeshina wanyu mbuto Na mão de Deus mukogole zambi não existe semente de escoque. mwishina wa mbuto ya kuzwela Deus tem boas sementes. zambi kali mbuto ipema É o bom semeador. kwa kukuwa munene chikuwa munene Semeou as sementes. yakuwa mbuto E ele retirou-se. iye icha yafunda kunyuma O inimigo veio ukwakhola yesa no mesmo campo muwande uze wena onde o bom semeador semeou. uze chikuwe mpema atumbile mbuto E o diabo plantou. neye lyapo yatumba Plantou a joia. yatumba neye yampa O campo mbuto ipi muwande é a igreja. ilitukungulwila Aleluia. amen E quando ele plantou, muze yatumbile as sementes mbuto regozijaram da água, yishehejela kumeya regozijaram da chuva. yisehejela kuvula E eles cresceram. imbuto ishikola E os trabalhadores vieram. injimi yesa Mestre, longeshi não semeaste tu watumbile yena nyi as boas sementes? mbuto ipema Ele disse sim. yeyamba ngo ewe Eu semeei boas sementes. yamina tubanga mbuto ipema Mas haliyosi a joia, yi mbuto ipi quem plantou? yozo itumbaka E Jesus olhou para ele. yesu yatamtala Ele disse: yamba ngo nas minhas mãos umoko jambi só tinha boas sementes. wika mupanga mbuto ipema Onde os filhos de Deus estão, haze ana jezambiali Satanás também planta. satana neka kutumba A má semente mbuto ipi são fruto do diabo. ili mihuko yaliapo A questão chukuma não é boa semente. yeshi mbuto ipema ka A questão mbuto não é má semente. chukuma yeshi mbuto Mas a questão, haliyose chukuma que tipo de semente você é? mbuto yika yena uli Será que Deus te plantou chilimwe yena zambu nakutumba nyi no mesmo campo, uwande uze na wena mesma igreja? chikungila kisa É che William Branham diz: William Branham kanamba cada vez que a semente é de Deus isochize mbuto ya zambi e a semente do diabo se encontra, mbuto yaliapo há miliwani uma guerra entre igrejas. watu amajita mkatika kukungulwila Quando Jesus veio, muze yesu ashile Caim estava lá, enene opila Judas. yuda Quando Abel estava lá, muze abele apwileho Caim estava lá. enene opwileho As duas sementes mbuto jesu njali crescem juntos. yesu jakola chimuwika É o trabalhador de cego. yinji miyamba Mestre, lokeshi nos dá autorização twehe kutaiza de arrancar cha yetu a má kutukula semente. kutukula mbuto ipi Jesus disse: yesu não, yamba munyika se vocês arrancarem ni munu itukula a má semente, mbuto ipi são capazes ili ni tachi tachi de arrancar cha kutukula as duas nozo sementes. mbuto chipema Porque mumu wako as duas sementes mbuto jesu njali são parecidas. yili jalifa Não tem como distinguir yesu mtapulu esta semente. wakusa É de Deus. ajinu mbuto jili zambi Não tem como distinguir. weshimulali lume wakusa kulisa Deixa crescer. echa shikole Na mesma igreja, kuchikungula chimuwika mesmo pastor, kafunga umuwika mesma mensagem. lusamba Mas umuwika as duas sementes yose mbuto chipema se encontram lá. jatamamo Aleluia. Enquanto Jesus não vem, umashimbu wa yesu kanachi haverá sempre problema na igreja. kapa lume milonga mchikungulwila Porque filhos de Caim umu mwana wa keni estão aqui. nowokali munu mwene Aleluia. amen Eles não entenderam a parábola. ayo kakapanjikile chishima Jesus se retirou yesu yafuna diante da multidão. mulutwe lya Os mbuga discípulos tumbashi seguiram Jesus. yakaula yesu Mestre, longeshi nos conta tutete a parábola. tulumbunuine chishima Jesus lhe disse: yesu yalweza o bom semeador chikuwe mpema é Deus. alizambi As boas sementes mbuto ipema somos nós. tuli yetu Será que vocês acreditam? tuli mwenu netaizani Nós somos a boa semente. yete tuli mbuto chipema
E ele disse: iye yamba o campo uwande é a igreja, ilichikungulwile é o mundo. ilichifuchi. Aleluia. Amen. A joia Mbuto jipi são os frutos do inimigo. ili mihuko ya mkwakole. É. O inimigo Mkwakole é o diabo. alili hapo. Aleluia. Amen. O inimigo é o diabo. Mkwakole kalili hapo. Ele plantou. Yeye tumba Mas há uma promessa aliose kuli chimwe chilakenu. que Jesus nos deu. Dize Yesu atuhele. Esta promessa é: Chino chilakenu chapwile. toda planta que meu pai não semeou Mutondo wese uzitata kakatumbili. será arrancada. Ukapwa kuteta. Pouco importa se regozijar. Jesu acho mchipanyimu seheshela. Pouco importa aproveitar os benefícios. Jesu acho mchipanyimu yuka Mas há funguko. uma promessa Aliose kuli chimwe que chilakenu. Jesus deixou na sua Dize igreja. Yesu ahichilo chukumila chetu. Toda planta Mbuto ye mutondo que wese. meu pai não semeou Uzitata katumbili. será arrancada. Ukapwa kuteta. Aleluia. Amen. Cuidado, meus irmãos. Kanyamenu wantumbusha. Você que perturba a igreja de Deus. Wene wakupinjisa tumula cha zambi. Que tipo de semente você é? Ulali uko mbuto yena uli. Dia Jesus virá. Mwetango Yesu makesi. Vai te arrancar. Akakutukula. Aleluia. Amen. Mateus capítulo 15. Mateo capítulo 15. Mateus capítulo 15, meus irmãos. Mateo capítulo 15 wantumbusha. No seu versículo 13. Mifunda yenyu 13. Nós estamos aqui. Tetuliona. Mas ele respondeu: Aliose yeye kumbulula. toda planta que meu Pai Celestial não plantou Tondo weso uzitata ya mumalilu kakatumbile. será arrancada. Ukapa kutukula. É pela primeira vez Yiku chisochitanga. que o diabo Satanás plantou. Dize lyapu satana. Ele plantou no jardim do Éden. Yetumbila muwande wedeni. Caim Gene. não era fruto de Deus, Akapwile muhuko wa zambi. mas era um mau produto Aliose opwile imwe mbuto que o ipu. diabo Satanás plantou. Dize lyapu satana tumbile. A questão é: Chikuma chili chino. Deus planta. Zambi matumba. Hoje Musoni. já não é Deus que Yeshi planta, zambi mona tumba. nós plantamos Yete kutwa kutumba. através da nossa atitude, Mukubalikila kukupwa chetu. através do nosso comportamento. Mukubalikila kutako chetu. E Jesus disse: Yesu yamba. a palavra Ndishi. é semente. Ndili mbuto. O homem planta Mutu kakutumba. pela semente Kumbuto. que está dentro dele. Ize ili mukachikeni. O problema não é semente, Ulonga yeshi mbuto ka. porque é semente híbrida. Mumu kuli imwe mbuto ya kuchinga. Ah, é mesmo assim. Semente híbrida Mbuto ya kuchinga. não pode produzir, Yatabile kuima. porque não tem germe de vida. Mumulume yeshi chihanda cha mono. É por isso que Caim Yeshika kene. só podia fazer mal, Watambile kulinga limwe upi. porque dentro dele Mumu mukachika kene. havia mais semente. Mwapwile lime mbuto ipi. Aleluia. É por isso que apóstolo Paulo Yeshika kaposhuru pao. compreendeu que Yapanchika ngo. nós plantamos Yetu twakutumba. e ele existe. Yekene shinjila mkwamba. Não se brinca com Deus. Echikoheha nizambi. Tudo que o homem plantar, Jesu etize mutu matumba. certamente colherá. Tuntulume makachicha. Aquele que planta na carne, Yose matumbila musunya. da carne colherá corrupção. Umusunya kwenako makacha kupya musulu kupya Quais msa. são as sementes da carne? Mbuto mshimba jino mbuto A prostituição, utanji. a bebedeira, Uzengi. a feitiçaria. Wanga. Aleluia. Am. É a razão pelo qual Wena usambilo. apóstolo Paulo insiste: Kaposu palo kana shinjila. enquanto temos tempo, Mashimbo tutuli nishimbo. faça o bem. Lingeni upeme. O bem nunca apodrece. Upeme weshikupolaka. O bem é um grande mistério. Upeme kili chishimbi kilo chinene. Agora eu vou começar minha pregação. Alapwila mputu wa kwa mshola chama. Deus plantou Israel Zambi ya tumba Israeli. numa terra Mwamwe mavu. estranha. Mavu unjiza. E aquela terra Iwaze mavu. não poderia produzir. Kakatambile kuima. Era chamado o Egito. Apwile kutongola mavu ya engi tu. O povo de Israel Atuja Israeli. se encontrara no Egito Aliwanyine mwengi tu. por causa de ódio. Mumu wa kole. Odiaram José. Ya vida kole. Venderam o dom. Ya lagisa chawani. O dom Chawani. é açúcar. Ili. O dom é açúcar. Chawana jili asuka. Você coloca açúcar aí, Sako asuka ina ha. as moscas vão vir, Ye jishi mesa. as baratas vão vir. Ye pesu mesa. E José era dom. Yosefi wapwile chawani.
E José se encontrou no Egito. Yosefe wapwile muwengi Escuta, panjika Deus de Israel zambi ya Israeli decidiu abandonar Israel yalishinga kayanda kwehuka Israeli e viver na terra dos pagãos. umoku ya kutwama mchifuti cha tuvu Porque José estava lá. mumu Yosefe wapwile mchifuti cha tuvu Onde está o dom? muze muli chawana Deus se encontra lá. haze hali chawana hena haumaka pazambi É William Branham me diz: William Branham ya quando você rejeita um dom, muze yena muli tunuma cha Deus chawana pega aquele dom zambi mokaka chisa e chawana lhe leva no outro sítio. imachitwala chena cheka Haverá e acabou de. kukapa kumulila É a razão pelo qual yuna usambilo Deus de Israel ye zambi ya Israeli decidiu abandonar seu povo alishinga kayanda kwehuka para tushai ir à procura de José. mumoku ya kufupa E onde estava José? haze apwile Yosefe Lá prosperava. mwenamo mwapwile kunyongonona E quando o tempo chegou, muze shimule heteli Deus enviou um profeta, zambi yatuma profeta enviou um anjo yatuma para mgeni libertar umwaku ya o kutusula povo de Israel. atu ja Israeli E o povo, ni atu Deus arrancou zambi yatukula yachiza Israel Israeli no Egito yachiza para Israeli ir ser plantado umwaku ya na kutumba terra da promessa, muchifuti cha chila kenyo na terra pelo qual chifuti chiza Deus prometeu a Abraão. alakanyene apalahamu E o povo andava, ni atu apwile nyikwenda e eles cantavam, ni apwile nyikuimba caminhando eu vou kuya mungu ya mungu nayi para Canaã. kwenda nganda munayi kukanana Deus diz zambi yasunuka e fala a Moisés: ni yalweza Mose escuta a mensagem. banjika lusango Deuteronômio capítulo 2. shimbi ya mchali kapitulo mchali Vamos embora. inu kwetu Deuteronômio capítulo 2, shimbi ya mchali kapitulo mchali versículo 1. tautangu Aleluia. Estamos lá? lichimwikanji Deus disse. zambi yamba Portanto, ashika assim demos a meia volta e partimos novamente para o deserto. Pelo caminho do mar vermelho, exatamente como Yahweh me ordenou. E durante muitos anos, andamos em redor dos montes desertos. henaho ituteuluka itu ya wenyu wetu mupuya ya jila ya kuyaku alunga luishi muchila wechize Yehova mbile kuli yami itujinguluka ulundu wa sere matangwa anji Então o Senhor falou comigo. geshika Yehova yamba kuli yami Já rodeaste bastante a montanha. kiwenda gana chinji kumulundu Dirigei-vos agora para o norte. ni tuteulukenu ukatale ku norte O povo ia para o norte. atwaile ku norte Já rodeaste bastante a montanha. wajinga chinji kumulundu Ordena ao povo. shinjila atu Onde estás passando pelo território dos vossos irmãos. hangaka palike munjize ya mandugu jenu Os descendentes de Esaú. akwa munyachi wa Isau Escuta. banjika O povo caminhando atu mukwenda ngana pela terra prometida. muchifuji cha kukuya muchifuji cha chila Um kino caminho muito próximo. umwe jila lumeyaka mwihi Para kuyana chegar à terra umwe prometida. kuheta kuchifuji cha chila kenyo Tem que passar tatambile kupalika pelo território de Edomitas. ulimbo lya Edomita Tem que passar tatambile kupalika pelo território ulimbo de Esaú. lya Isau Deus deu a ordem. zambi hana shimbi Moisés, Mose diga ao povo. lweza atu Estão perto na fronteira. kali kukamwihi nyinjize Deus lhe disse zambi yamulweza a Josué: yalweza Yoshua todo lugar chihela chasu onde a planta do vosso pé pisar, aza chiliacho chakululya mtikali chata eu, Yahweh, yami Yehova vos dou. mkanwa hacho Mas haliosi com este povo yuwano atu de Esaú ya Isau não será assim. weche chikapwa chocho Toda a terra mavu esu eu vos dou. yami ngunanu hewa Mas esse território haliosi lino limbo se comportam, litalekanawo não é vosso, leshindi lyenu é do vosso irmão lilye ntumbwenu Esaú. Isau Gênesis 25. uputikilo makumi atatu nikashi Quer que vocês entendam essa mensagem? na panji munafuliela ngwami nupanjike yuno lusango Gênesis 30. uputikilo makumi atanu Estamos lá? makumi atatu Vai nyitanu no versículo 8. uye mifunda nake
36. makumi atatu ni sambana Versículo 8. mifunda nake Escuta Esaú. panjika Esau. Por esse motivo, Esaú também será chamado de Edom. Estabeleceu-se no monte deserto. Esau watomine kumulundu wa Sere. Esau iye Edome. Este é o registro da descendência de Esaú, Aino yena isemuko ya Esau. pai dos Edomitas. Tato ya Edome. Aleluia! Am. Deus disse a Moisés: Zambi ya lweza Mose. volta agora em Deuteronômio. Funa la pila mshimbi ya mchaji. Estão perto, Ndika mwi. na fronteira de Edomita. Njise ya Edome. Israel Israel. se comporta. Ifijili kwa kumjila. Esses são vossos irmãos. Awa no kalimatu mbujeli. Quando entrarem no seu território, Muse na njila mlimbolio. se vocês beberem a água, Iye no mnunameya. comerem qualquer coisa, Kulia chuma cheswacho. paga. Mana. Senão, Nika. vou vos castigar. Fete nunika munu mwesalamba. Esaú é vosso irmão. Esau kalindumbweni. Moisés compreendeu a mensagem. Mose ya panjika. Moisés ordenou ao povo. Mose ya shinjila ati. A lei do retorno Shimbi ya kufuna. existe. Uyatwama. Não há nenhum pecado Weshinyi mweshi. que você pode fazer Ize yena mwesa kulinga. e Deus te deixar impune. Izambi makwecha akachukulamba bwe. Não! Ha. Deus que nós adoramos Zambi yose twakuwaila. é Deus da sua palavra. Kali zambi walijileni. Tudo que o homem faz Yesu aise mutumalinga. voltará nele. Wiga kufunyina mwene. Se comporta. Endaka nawe. Vamos passar pelo território de domínio. Munuka palika kulimbo lya Edome. Aleluia! Números capítulo 20. Walula kapitulu makumi ali. Números capítulo 20. Walula kapitulu makumi ali. E o povo estava no território de Edomitas. Yatu apwile mulimbo lya Edomita. E quando chegaram lá, Muzaheteleko. versículo 14. Ifunda kuminyiwana. Escuta. Anjika. A cidade de Gad. Moisés enviou alguns mensageiros que foram transmitir ao rei de Edom a seguinte mensagem: ó rei de Edom, assim fala teu irmão Israel. Tu mesmo sabes quantas tribulações nos tem sobrecarregado a nós. Mose yatuma mikeji ku Kandeshe. Uli mwanangana wa Edome ngwenyi. Toto anambe mwana kwenu Izalele ngwenyi. Como nossos pais desceram no Egito, Wechiza tata jetu wasurukile mwengitu. e nós no Egito habitamos muitos dias, Niyete mwengitu kutatwama miaka inji. e como os egípcios nos maltrataram, Wechiza kwa yengitu atulinga a tu. nós e aos nossos pais. Liyetu nikutulamba jetu. Moisés, Mose. ele expressou sentimento, Yeye hanchika chize kuiva cha kunyangananya. escreveu uma carta. Yasomeka ume mkanda. Rei de Edom, Mwanangana wa Edome. meu irmão, Mungwami. queremos passar no teu território. Tunazande tupalikile mlimbole. Você sabe Wena unanyingika. de todo o sofrimento Kulamba lyesu. que nós sofremos. Lize twamona. Nossos pais, Atata jetu. quem? José, Wena wa Yosefu. habitaram no Egito. Yatwama mwengitu. E os egípcios Yakwa yengitu. nos maltrataram. Atumwe salamba. Nossos pais Atata e jetu. a nós. Yetu. Agora Alapwila. queremos retornar Tunazange tufune. na nossa pátria, Utufuji jetu. no nosso território. Mulimbo lyetu. Aleluia! Am. E quando estivemos lá Mumashimu topanga no mwengi. Egito, Muze mwengi. gritamos, Twakololokanga. choramos, Twalilanga. suplicamos. Twetanga. Deus Zambi. ouviu a nossa oração, Eva malempu jetu. nos enviou Katutumina. profeta, Umwe profeta. nos enviou Katutumina. anjo. Umwe mungelo. Moisés estava escrevendo, Mose kapile kana soneka. estava detalhando Kapwile kana hanchika tudo kana. que o povo passou. Jize lamba mwene. Mwengitu. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Wetu tupalikile mumavuje. Não passaremos pelo campo, Tuchikupalikila munda. nem pelas vinhas, Hanji nawa muminda ya u. nem beberemos as águas do poço. Hanji mukunwa meya amu shima. E iremos à estrada real,
Utukaya ku matapalo mwanangana. Não nos desviaremos à direita nem à esquerda. Utuchi kahambuluka kuchindume chipwe kuchimeso. Nos deixa passar. Vete tupalike. Por favor, meu irmão. Lisese tumba. Porém, Adios. o rei de Edom Mwanangana wendome. disse a Moisés, Yamba kuli Mose ngwenyi. ele leu a letra, Ye yatanga mkanda. leu a mensagem. Yatanga lusango. Em vez do rei ter a revelação, Sabu mwanangana apwenye usolwele. o rei falhou compreender Mwanangana yahona a mapachika. expressão pelo qual Moisés escreveu. Muhanji kilo uze Mose asolekele nao. Quando nós lemos a Bíblia, Muse twakutanga Biblia. nós não lemos a Bíblia como jornal. Yetu tuchukutanga Biblia ngwe mikande Nós yayo. entendemos Yetu twakupanjika. porque a Bíblia Umu Biblia. é uma carta de amor Uli mukanda wa zango. que o marido celestial Uze lunga kumalilo. enviou na sua esposa. Atumine kulintungiye. Quando estamos a ler a palavra, Uze tunatanga temos lishi. que compreender Tutamba a kupanjika. expressão do amor de Deus. Muhanji kilo wa zango na zambi. Mas o rei de Edom Aliose mwanangana leu wetu. simplesmente a carta Katangile wika e ele escreveu: Uye asoneka. Moisés, Mose. aqui Han. não vão passar. Mechukupalika. Moisés, Mose. aqui Munu. não vão passar. Chukupalika. Se o rei entendesse Ni mwanangana teka ashile kupanjika. que Deus havia proibido Ngozambika kachishile. Israël Israel. de récupérer aquele território. Mukuzuka jizelimbo. Mas o rei disse: ah, Aliose mwanangana mwangu. e se passarem no Jericó? Ni tukuano yapalika mweriko. Recuperar Jericó. Ya zuka yeruko. Passar aí, Yapalikila ko. destruir o povo de Ai. Ya puzula atu ya kwai. Não vou lhe deixar passar. Techukumwecha kupalika. Aleluia. Escreveu a Moisés: Yasomeke na Mose. Moisés, Mose. aqui não. Uno mulimboka. Moisés recebeu a letra. Mose tambula mkanda. Moisés olhou. Mose yatala. Moisés lacrimou. Mose yalila. Moisés chorou. Mose yalila. Ah, rei de Edom, Mwanangana nous wendome. deixa passar. Kweche tupalike. Moisés viu como se fosse brincadeira. Mose yamuna ngweka pwile Moisés maheo. disse: Josué, Mose amamunyo. Caleb, Alepe. levanta-te. Katukenu. Vamos recuperar aquele território. Yenu tukazuke lizelimbo. Deus Zambi. está por detrás da sua palavra. Kana solo lijile. Quando Deus disse uma coisa, Muze zambi mamba chumachu. ele não retorna atrás. Yishe kesukufuna kunyima. Moisés levantou. Mose yakatuka. O rei de Edom Mwanangana wendome. pegou seu exército Yakwata tushita chenu. fora diante de Moisés. Yaya kulimika ni Mose. Moisés viu mesmo que Mose yamuna a tropa, tujita. a exército Uli tujita. que está na fronteira. Waze ali kulimbo. Moisés lembrou que Kuugiza. Mose yoluka kunya. Deus nos proibiu essa terra. Zambi katukajisanga lino limbo. Josué, Yoshua. Caleb, Alepe. vamos. Funeni. Deus Zambi. tem livro de memória. Ali nyuma mukande wakiulukila. Deus Zambi. tem livro da vida do coqueiro. Ali nyuma mukanda wa mono mwanapanga. Deus Zambi. tem livro do cordeiro. Ali nyumukanda wa mwanapanga. E nesse livro, Muno mukanda. Deus escreve Zambi kanasoneka. todas as nossas ações. Kanasoneka itanga yetu Yesu. Imagine os reis. Nyongenu myanangana. Eles têm livro Ayo kakwete mukanda. e eles escrevem Nyayo kakusoneka. as ações. Itangiwa. Zinalikiwa. Deus escreveu Zambi asoneka. a ação do rei de Domídio. Yasoneka lume mulingilo hanji chukuma chizalingile mwanangana wedom. William Branham diz: Ni William Branham yamba. esse povo Wano atu. já não existe na terra. Katwamine unawahamavu. Por quê? Mumu wako. Recusar Yalituna. a passagem Kupalika. de Israel. Ya Israel. Você está me entendendo? Ilingo yetu kungula tuna kupandika ni. Deus escreveu Zambi yasoneka. as ações, Yasoneka muli ilingiwa. Itanga. mais tarde Chimbu kupalika. essas nações não existem. Aino wano tukatwamine. Não brinque com Deus. Kanda no heha ni zambi. Tudo que tu faz na terra, Kesho chisayena wakulinga amafu. Deus escreve Zambi kakutisoneka. no livro da memória. Mukanda wakiulukila. É
por isso, yeshika Paulo compreendeu. Paulo yapanjika E Paulo disse: e Paulo yamba se você tem o tempo, yena uli mshimba faça o bem. linga upeme Procura paz supa sambukila com todo mundo nyatweswe e a santificação. ni usandu E Paulo insiste, ni Paulo kanashijila sem a qual ni hakeshinyumwe ninguém verá Deus. nyumwe makamuna zambi Levanta, levanta, katu levanta. katu Bem. Oh. Afinal, é matemática de casamento. O conselho do padre. Ele já passou lá. Eu já me deu. Eu também, quando vou ter que estudar. Amém. amen Meus irmãos, minhas irmãs, mandumbu jami mapangi jami é a razão pelo qual wena usambilo tudo que nós fazemos na terra, yesu aize twakulinga amavu Deus escreve. zambi kakuisoneka É o povo de Edom. ni atwa mwendombe Já não existe na face da terra. atwamine kuna wa ashira mavu Por quê? umuwaka Somente uma pessoa pecou. wika umutumu ikona kavulumuna Somente uma pessoa negou wika mutumu ikona kalituna a passagem. upalika Deus matou zambi yashiha as crianças. yashiha kemba Matou yashiha os inocentes. akeshimulonga Por causa da atitude de uma pessoa. mumu kupwacha umwe mutu Outros pagaram. ako yafeta Aleluia. Na pregação. ukwambujola Estamos lá. lichimuikanyi Estandarte. A pregação, estandarte. kwambujola Bandeira. imwe hina zundula cha hina Ok. bandera Ok. No seu parágrafo ifunda yenyi 70. makumi shimbyali nyikasha Estamos lá, igreja. ulichimuika tungulilani Estandarte. imwe timwe kuzundula cha bandera Ok. William Branham dizia nessa pregação. William Branham opile kwa hanjika mtino kwambujola Não só um tempo para perguntar. wahenu kama shimbo mwakufupa No seu parágrafo 71. mifunda yenyi makumi shimbyali nyikasha Ok. iwa Escutem. hanjikenu Agora, alapwila essa tem sido a ideia dos homens. awanu kakupa mana jatu O tempo todo. chimbulyesu Tentando pecar mukweseka kuvulumuna e viver na terra. nikutwa mahashi E estar ao mesmo tempo no céu. nikupwa mushimbulyo lyene mmalilu Esse é o pensamento que as pessoas têm. awanu ena mumanyonga atwakwete Como aconteceu no tempo de Nimrod. wechize chalingile mushimbulya nirod É o povo pensar. nyatu yanyonga C'est Deus destruiu o mundo nyizambi yapuzula através de dilúvio. ukupalikila Não, jameya não. Se dá mais essa ocasião, de chuva, nyimane hana watino kuyuka vamos subir no céu. utunyina kumalilu É William Branham pegou esse pensamento. William Branham yakwata no Ele manyonga disse que yamba iki hoje musoni as pessoas pensam atukana nyonga que podem pecar omahasa kuvulumuna e vão ir no céu. nyimaya kumalilu É isso que é o pensamento. yenayo ili manyonga je É isso que é nosso pensamento. yenayo ili manyonga jetu Posso fazer tudo. wasa kulinga yeswe Deus já me salvou. zambi anangula mwina Não. ha William Branham diz: William Branham yapa Deus não pode nos perder zambi kachikuhasa kututokesa depois que nos salvou uwauye kutula mwina na cruz da Golgota. akulusu ya gologota Mas aliyosi cada pecado shili ni shili que cometemos na terra, zeta kuvulumuna hashi iremos pagar tukaifeta a salvação. ula mwini Deus já nos salvou. zambi anatula mwina kumi Mas aliyosi se tu pecar, iyena muvulumuna Deus vai te fazer pagar. zambi makakufetesa Não pense que tu kada pecas unyonga ngwenyena e vai viver muvulumuna no céu. nimuya limukutama kumalilu tizachena Não. ha Tudo que o homem planta, yesu aize mutu akutumba certamente colherá. hundulume makaicha Quando você planta
planta muzeyena mutumba uma coisa, mutumba chuma chipi vais colher. ukachicha Agora escuta, halaphila panjika uma só semente, mbuto wika imuwika uma só jinguba. mbu anjika tatu muwika Você planta uma jinguba, yena mutumba katatu mas muwika a lei de Deus halioza shindia zambi diz o seguinte: inambe chino cada semente mbuto ni mbuto produzirá wikema segundo a sua espécie. nikulita ni mbuto yacho Uma jinguba, katatu muwika quando você vai colher, muzena mukamucha vai escolher muita jinguba. mukacha katapi munji Pecado shiri muwika que você comete izeyena muvulumuna pode arruinar muhasa toda a kupisa tua vida. mono weweso Pecaste somente uma vez, kuwavulumuna wika tusachi muwika mas esse pecado halioza ino shiri pode arruinar toda a tua vida. wihasa kupisa mono weweso William Branham diz: ni William Branham kanamba é por isso que nós cremos esta tarde eshika yetu tunafulia chino chongolosha numa total obstância do pecado. muchimwe chikwiko cha muuntu Nós acreditamos yetu kutunataiza no afastamento ukusosoloka do pecado, cha shiri da vida suja. cha mono waluchisa Escuta, panjikeni afasta-se dela. lisosolole kushiri O pecado shiri é venenoso. yili cha utoshi O pecado shiri é ácido. yili utende Não brinque com o pecado. echikuheha ni shiri Não brinque kana nuheha com o pecado. ni shiri É um veneno. yuli umwe utende Aleluia. Amen. Não brinque com ela. kanda nuheha ni shiri Não tolera de modo algum. kanda nuliechelela kushitala nyumwe Não mwali permita o pecado na tua vida. kanda nutaiza shiri mumono wenu Escuta, anjikenu não vejo quão perto você pode chegar utusolo kumona kukamwihi mwase mlaliko kukamwihi dele mwase sem kwetu pecar. akeshiye na kufulumuna Veja quão distante você pode ficar dele. kala mulaliko watamba yena kusosoloka shiri Qualquer coisa que pareça ser pecaminoso, kutuma cheso chise mtu hasa kusoloka cha shiri fica distante disso. wako nacho kusuku Quando você vai ver duas irmãs estão fofocando, muze yena mumona mapanja alikana tunguna você se afasta. yena sosoloka Quando os irmãos estão a dar um pensamento, mumuze mumona mantumbu kana hana manyonga Branham me diz, brana miya nós acreditamos. yetu kutunataiza Há um afastamento total do uchimwe pecado. kusosoloka cha muuntu cha shiri Aleluia. Amen. Meus irmãos, minhas irmãs, mantumbu jana o mapangija rei de Edom mwanangana wendombi pecou. yafulumuna Deus escreveu. zambi yasondeka Deus tem um livro de memória. zambi kali nyumwe mukanda É wakuyulukira por eshika Jesus disse: yesu yapo tudo que você fazer é o meus pequenos. yesu ayize mukalinga kuli akepejana É a mim que vocês estão a fazer. uli yambi nunayilinga Quando você está oferecendo muze yena unahana no irmão toco, uli ntumbu toko estás a oferecer a Deus. unahana kuli zambi Saiba oferecer. nyingika kuhana Saiba dar. nyingika kuhana Há um irmão que disse: eu até uli umwe ntumbu pile já kwamba não vou mnyanga receber mais chukwe ninguém na minha casa. chikutambula na nyumwe kuzuli yami Ah, tumbu oferece. hana Mesmo se alguém te fez mal, achikwe nyumwe kana kulinga upi lhe mostra o bem. musolole upeme Um dia, imwe tangu David subiu no palácio. dawichi ya nyina kusolya wanangana David acordou. dawichi yahituka E ia contemplar. wasangile kutala Ele olhou. yatala Olhou bem na janela. yatala kana wakapenda Essa moça que estava aí. aunu mwana powa una sana meya kali David olhou. dawichi yatala No meu reino nunca vi uma moça bonita. wanangana wami kana muchumwana kamwe mwana pombe mangwe mwenawo Mas eu também admiro. halyose nyami nakulishimoka Como é que você fizeste casa debaixo do meteste teto? kuti yena walinga zuwa lya uma wasele na wa akuti walinga kumpanya wasele zolya kusanyina Se é mesmo casa debaixo. yilile wasele fulumba dawichi yatala Encontrou uma moça. yawana mumwana po yazala hina
Dawiti yamusanyika tweya. Qu'est-ce que você quer? Auno mwana pokaliya. Oh, David. Dawiti. É. Mwanangana. Betseba. Ali Beteseba. A mulher do teu general. Polya tuminywe. Mulher desse tipo de mulher. Mwanangana kanatala umulali wa unopo. David chamou Betseba. Dawiti yasanyika Beteseba. Beteseba tweya. Oh, Betseba. Oh, Beteseba. Como é que vai em casa? Kuchi kuzuwa Oh, no. não. Oh, Meu marido. Luga Diz que lyami. foi na guerra. Kizana kayila mujita. Nunca voltou. Kanatufuna. Oh. Kuzuwa. Nulikana wanyi. Ah, não. Aka. Dia. Matako wano. Não tem comida. Yoshikulya. Oh. Dawiti yamba. Beteseba. Mulher de alguém. Polya mbala. Oh, Beteseba. Oh, Tá Beteseba. bom, tá bom, tá bom. Kinapeme. Vou mandar arroz, Ngutuma loso. saco de feijão, Ngutuma makunda. cebola. Ngutuma Ei, sefola. obrigado. Mwanangana kusakwila. Beteseba. Yena uli mupema. Akusanga. Não, demora meu marido. Tangu uli kwa milunga lyami. Oh. Ninguém vai saber. Nyumwe manyingika. Não. Aka. Kinapeme. Sochumwika. Betseba Beteseba. dormiu com David. Yapomba ni Dawiti. Betseba acordou. Beteseba yahinduka. Betseba partiu. Beteseba yafuna. Mais tarde, Shimbu mkupalika. Betseba Beteseba. começou a sentir algo estranho. Yaputwa kuiva chuma chalisa. Beteseba. Foi no hospital. Yaya kuspitali. Chegou Betseba. Yamuleza ngo Beteseba. Diga Urias. Walinga. Ele é homem. Deixa eu pegar bebê. Mulweze Uriya ngo ikana shirungunyi unashimbuila A gravidez ufumba não volta atrás. uti kufuna kunyuma ka A gravidez vem em frente. ufumba kuwagwiza kulutwe. Betseba. Beteseba Se Urias saber ni Uriya lunga lyami manyingika que eu estou grávida, ngo yami kulika fumba a lei de Moisés, shimbi ya Mose em Deuteronômio 22, shimbi ya mchali makumi ali nyali versículo 22, funda makumi ali nyali a Bíblia declara: Biblia kuinambe o homem casado lunga yose hanambata que dormir com a mulher de alguém, yose mapomba ni polya mbala ambos eswe nyali serão apedrejados. akapa kwa samawe A lei, shimbi a palavra, lishi está em cima de todo homem. lihelile mutu mweswe. Betseba voltou a David. Beteseba yafuna kuli Dawiti. Escuta, Anjika quando o homem foi achado deitado com a mulher de alguém, yikachi mawana lunga te hapombo ni polya umwe então ambos morrerão. eswe nyali afe O homem que se deitou com a mulher ni lunga wapombanga nimwepo e a mulher assim tirarás o mal em Israel. nimwepo na watoto munukatuisa chechipi mkachi kaizalele. Dawiti ulika fumba aufumba uli wamini David, Dawiti essa gravidez é teu. aufumba niwe David é pessoal. Dawiti yanyonga mama Se souber yintena manyingika que eu dormi com a Betseba, yami napombanga ni Beteseba vão me apedrejar. mangwa samawe É a razão pelo qual wenawo usambilo David procurou toda maneira Dawiti yafumba mulali wesu de tirar a gravidez, wakuchiza ufumba porque a palavra mumuliji é Deus. ilizambi E Deus disse: izambi yamba todo aquele que se deitar mweso yose makapopo com a mulher de alguém, ni polya mbala ama. eswe nyali. David disse: não, Dawiti yamba ka tenho que tirar essa gravidez. yatamba kuchiza kuno ufumba Qual maneira que eu posso tirar? mulali ukamuhasa kuchiza kuno ufumba Chamou Urias. yasanyika Uriya Urias, Uriya feya o que veio?
Uriya yes. Oh, Urias. Oh, Uriya. Como é que vai a guerra? Kuti jita jinende. Oh, não, rei. Mwanangana. Tudo tá bom. Jita Yesu lika nao. Tudo tá bom. Isso kuinenda kanao. Urias. Uriya. Trabalhasse muito. Wakala kala chinji. Vai em casa. Yako kuzuo. Dorme com tua mulher. Pomba ni poli. Porque Davi sabia. Mumundawi chwa nyingi kile. Sei. Pete sepa. Nimbete sepa. Dormir com Urias. Mapomba ni Uriya. Vão lhe hipotecar a gravidez. Manda we ufumba kuhana kuli Uriya. Mas Deus Alioza sana. não dorme. Yechikupomba ka. Todo vosso mau pensamento Manyonga jenu eswe apa. vai retornar a ti próprio. Maka kufunyina yena mwene. Aleluia. Amen. Urias saiu do palácio. Uriya yatuka mzole wanangana. Se colocou no portão. Yaya kuchikolo chinene. Urias pensou. Uriya yanyonga. Eu sou general. Yami nguli tumi. Conheço a técnica de batalha. Yanyika mulali Se wa o inimigo jita. entrar, Nyimko kole manji. quem vai salvar o rei? Iya malamu ina mwanangana. Mutama munu mwene. Toda noite. Ufuku wesu. David. Dawichi. Não vão me apanhar. Kesho kunkwata. A gravidez vai me hipotecar. Ufumba lumemaka uhana. Você sabe Yena wanyingika. quem é o pai da criança? Tata wa mwana kaliya. Uma mentira Awe mahusa. pode demorar muitos anos, Ahasa kushimbula miaka hii. mas a verdade Alioza umwene mwene. virá. Ukeza. David acordou, Dawichi ya laula. pegou o telefone, Yakwata kapani. ligou Beteseba. Sanji kabete sepa. Oh, querida, Oh, mkazango. Uwe. Uchi. dormiu em casa. Kapomba kuzoni. David, Dawichi. Ai chakwe. o dia não está em casa. Uriya kuzoka chiku. O dia não dormiu em casa. Uriya kapombele kuzuo. Não dormiu em casa. Kapombele kuzuo. David chorou, hein? Dawichi ya lila. Olhou na janela, Yatala kapenda. encontrou Urias. Ya wana Uriya. Uriya. E falei para ir dormir em Nakulweza ngo ya casa. kapombe kuzuo. Oh, rei, Oh, mwanangana. pensei melhor. Nanyonga ngalume Eu kanao. sou general. Ya nguli tumi nyukashita. Não posso dormir na minha casa. Tichukuhasa we kupomba kuzuo. Ai, cada aliança. Mushete wa usendo. Meus irmãos Mandumu jami. estão lá na guerra, Kari muze mshita. na batalha. Kwasa shita. Eu, Urias, Yami Uriya. dormi na minha casa. Kapombe kuzolia. Não, Ha. não sou digno. Rei. Jitelele mwanangana. Olha, Kala. quando Deus quer te confundir, Izambi lume kanazanga kusema. Ele vai te confundir. Iye makusolola lume. David pensou: Dawichi ya nyonga. ah, tem que fazer tudo para ter essa gravidez. Shakutamba kulinga chesu mokuchiza unofu. Tá bom? Apenas. Urias, Uriya. você como trabalhaste muito Yena na batalha, ngochizi wakalagala chinji mushita. vou dar uma festa. Ngukwaha ulinga chimwe Ele tem um chiteleka. nome. Mujina liye. David sabia Dawichi wanyingi que kile. Urias bebê Ni Uriya mazenga. se embriagar. Muze manu wala Vão pegar nyukuseka. Urias, Makwata vão Uriya. le levantar, vão Kumuzundula. le meter lá na cama Uya dele. kumusamuhela wengi. Na festa. Achiteleka. Urias estava lá. Uriya upile hasa. David estava lá. Dawichi naye upile hasa. David pegou um copo. Dawichi yakwata umusenge walo. Urias pega Uriya um naye copo. makwata musenge. Chichukuhasa kuna chinji. Se inimigo entrar, Kwa kweli quem manjila. vai proteger o outro? Iya mafunga mko. Pega um copo. Makwata umusenge. Malesa. David pega um copo. Dawichi makwata umusenge. David se bebeu. Dawichi yazenga. David dormiu. Dawichi yapomba. Urias protegeu David. Uriya yafunga Dawichi. Meus irmãos, Ndumbu jana. David está com cá. Dawichi kana laula. David Urias. Kana tala Uriya. Dawichi Sou. yahonga. Sabe quem? Nomona. Alguém quando tem um mau pensamento não está dando certo. Umwenyika alinyama manyonga apinyuka solo kune hakubululo. Sabe que até os ossos de David se amoleceu. Atipo ya ifaya Dawichi izeya. David pensou: Dawichi ya nyonga. como é que vou fazer isso? Kuchi mungu linga ino yuma. David disse: não. Dawichi amba kunyika. Começou a ficar fininho. Akayaputuka kuwangama. Eu primo, Uri nyumsonyana. hipotecar a gravidez. Yamwaha ufumba yokumwaha. Agora aquela gravidez não é mesmo dele. Haliose auzu ufumba kapela Mas nós mwenyewe. também falamos para pagar. Haliose mfuleza Para mufeta. assumir. Mutambula. Antes Mulela. que a notícia veio nos ouvidos. Kulutu elya lusango kuiza Pessoas começaram a mati. emagrecer sozinho. Mutu yalianga kuwangama ye mwene. Vontade de comer já não tem. Senhor.
iye kuzanga chakula chakakuya Que é muito pensativo. unanyonga chinjika Nada só. kanchimwe Nada só. nichimwe Quando vemos descobrir que engravidou, imuze to ile kumona ngwe fanyikine ngwe é ngana assim como kafumba David. walu mukine ngwe Dawichi Cabeça alta. mutwe David, Dawichi David, Dawichi um amigo de longa data. umwisepo wa O que é que se miaka passar contigo? ika inapalika Tá bem kuni magro, meu rei. una uangama mwanangani Não, kawaka sabe, una mono Uriya pole apumbangane apa kafumba la não vê puila como te solo kumala uchimtiza fu David, Dawichi é simples. chichashi chilelulume Pega Urias kwate Uriya e volta na batalha. mufunyise mujita Lhe mete na linha de frente. musere lume apwesha lutwe Lá não tem como escapar. ahazika shumtapuna wahonewa O meu tio, ni ulumbuntu mtangu olhava, Uriya mafa meus irmãos, andumbujavi nunca pede conselho num pagão. kanda uketa nilimwetanga chuyulo ulikavungu Se queres os conselhos, ni unazanga iyulo procura alguém que tem Espírito Santo. fupa umeyoza uli Espírito Msantu Pagão umwekavungu vai te dirigir no meu caminho. makusongwela mujila ipi E David aceitou, Dawichi yataiza mandou Urias na batalha. yatuma Uriya mujila Urias deu a mujita carta. Uriya yatanga mkanda Vai dirigir mumwe o kusongwela meu batalhão. kusongwela lume chizawu tachitatangu ungusa ja lutwe Não tem problema. weshimulonga Urias foi. Uriya yayi Urias, pá. Uriya lumbunzu yamukwata ni yafa Notícia chegou a Beteseba. lusangu yaheta kuli Betesepa Oh, Beteseba. o Betesepa Beteseba. Betesepa O choro, kanda ulila aguenta. itwa mnyina chize chene O marido lihumikize Urias morreu. lungalia Uriya hafa anyi Morreu. kafa Meu mame marido lungaliame que gostava. napile kumzanga chinje Vou ficar como? kuti mungu twama Meus irmãos, mandumbujana a hipocrisia ulembekese não começou hoje. wakaputukile msono ka Beteseba. Betesepa Meu marido, mame lungaliamye mas com problema. kumana nyumulonga Sabia muito bem wanyingikine que lumekanawa Urias morreu Uriya por yafa causa do pecado mungu dele. washilijeni Notícia chegou a Davi. misango yaheta kuli Dawichi Davi lá. Dawichi mama ai Urias, meu Uriya amigo, sepaliami hipócrita. chilembekese Há muitos hipócritas, ulilembekese anji mesmo na mensagem. achipwa mulisango Faz tipo de gosta, analinga kweka mas te muzanga odeia. kumanda kakuvila khole Urias chorou. Uriya yalila Não enterrar Urias. kanafunda Uriya Beteseba, Betesepa me mame deixa. bwechenu Eu me vou com ele. muyami ngunaile nchimuwika Meus irmãos, minhas irmãs, mandumbujame pangijame Davi te plantou Dawichi yatumba uma semente. imwe mbuto Deus zambi queria recompensar wazangile kufeta a semente mbuto que David plantou. ize Dawichi atumbile David pecou. Dawichi yafulumuna Deus pega Natan. zambi yakwata Natan Natan, levanta-te. katuka Vá ter com Davi. yako kaliwana ni Dawichi Passou muito tempo. kupalika shimbulinji Davi casou Beteseba. Dawichi yambata O Betesepa filho também cresceu. mwana ne yakola Mas aquele filho, hali yose yose mwana Deus lhe privou do gozo da saúde. zambi yamukanjisa lume mutatu kacha mushimba Nildo sempre doente. mwana kuiza Nildo shimbuleso sempre pálido. shimbuleso lume kuiza Passou 30 anos. ikupalika miaka 30 ikupalika miaka Deus disse, Natan, zambi yamangunyi Natan levanta-te. katuka É o tempo que David tem que colher yeshimbulize Dawichi mutamba kucha aquilo que ele plantou no chize liyana passado. katumba kumatangwa kunyuma Natan levantou. Nata yakatuka Natan foi ter com Davi. Nata yaya kuliwana ni Dawichi Quando David olhou Natan, muze Dawichi atali Natan oh, pastor René, kafunga Deus te rene abençoe. zambi akukiswile Pastor, akafunga kami akafunga achitwa Natan olhou Davi. Nata yatala Dawichi A expiação desceu. uhimino wa zambi usunuka Natan disse, Nata yamba David, Dawichi havia um rei. wapwile mwe mwanangana Ele tinha um palácio. ye wapwile nzole wanangana
Elle tient un camp. wapwile nyume wana Elle tient les oveilles. wapwile nyuma panga Elle tient milliards de vaches. wapwile tununu twa Et ngombe naquelle la cidade, aliyose mulisalimu habitava um homem pobre. wapwile umwe mutu Só tinha chiswa uma vaca. wika wapwile ngombe muwika Aquela vaca yose ngombe que ele amava muito, yose apwile ye kusanga como chini a sua própria filha. we mwono wenyi mweni O rei mwanangana recebeu um visitante yatambula ngeji no seu palácio. muwanangana wenyi Em vez de matar uma das suas ovelhas, sapu ashahe umwe wakuli mapanga em vez jeji de matar um dos seus gados, sapu ashahe umwe kungombe o jeji rei mwanangana foi no homem pobre. yaya kulilunga Ele tiswali recebeu a ovelha, yatambula mwe matou a muwika ovelha nikushiha yose ngombe e deu banquete, yahana chiteleka deu a festa yahana chitelinga chiteleka naquele homem estrangeiro. kuliyose lunga kanjize David levantou, dawichi yakatuka disse: Natan, munata te juro, munalishinga se kayanda esse homem iyone lunga vivesse no meu reinado, matwama muwanangana wana esse homem mau, yono lunga kalipo poderia lhe cortar, chatambile kumteta poderia lhe matar. chatambile kumshiha Natan levantou, nata yakatuka Natan disse: nata yamba David, dawichi esse homem yono lunga é você. uliyena dawichi Aleluia. Amen. David, dawichi esse homem yone lunga é você. yono mutu mweyena dawichi Você tinha muitas concubinas. yena upanga lume ni mapowo anji Você tinha muitas mulheres. yena upanga ni mapowo anji Poderias pegar uma das tuas mulheres, shakutambanga teo kukwata kuli umo kumapoje recuperar aliyose a kuwatabula mulher do teu servo. polya ndungo ye A única mulher powa wika do Urias. wa uriya Escuta, panjika David pecou uma vez, dawichi yafulumula chisoti muwika mas David aliyose dawichi colheu três resultados. yacha kumbululo chitatu O primeiro resultado, kumbulo litangu luyinda mtatu o primeiro resultado luyinda mtangu que David colheu, yose dawichi achile a criança kemba morreu. mwana yafa A criança morreu. mwana yafa Segundo, luyinda mchali Absalão absulamu recuperou o trono de David. yatambula cha wana cha dawichi Terceiro, luyinda na mchitatu própria casa de David muzuli amwene mwene dawichi aconteceu um incesto. imulingi wa Incesto. utanjo musoko A filha de David, mwana wa dawichi a Tamar, tamara dormiu com seu próprio irmão. yapomba nyinzumbwenyi Estava vendo uma semente que David plantou. nunamona mbuto izi dawichi atumbile Aconteceu um incesto. ikulingi wa Quer mumba luyinda dizer, teu filho, a tua filha, che kwamba mwane wa lunga ni mwane wa po é cruzado. yapomba chimuwika Segundo, mchali aquele filho que David fez com Betsepa yose mwana dawichi ashichile ni Betsepa morreu. yafa Terceiro, iluyinda mchitatu eles recuperaram o trono yamutambula ngunja no seu próprio filho Absalão. uli mwanenyu mwene absulamu É a razão pelo qual wena usambilo tudo que tu planta, cheso chisena mkatumba certamente colherás. tuntulume kumuka chicha Aleluia. amen Havia um homem. wapwile umwe lunga aizerukapo Havia uma senhora. wapwile umwe po Não vou falar, deixa eu profetizar. itukuhanjika tunechi umwe profeteye ahanjike As irmãs me olham. maphangi mutalenuka nawo Vamos lá. uli chimuikanyi A pregação alegre. ukwambushola shini Havia uma irmã foi ter com Branham. wapwile umwe phangi wa ile kuliwana nya Branham William Branham Começou a chorar. yapya kulila Começou a chorar. yapya kulila Agora me disse o quê? William Branham mula kunika William Eu Branham não estou aguentando mais. usolo na Minha wakuhasa vida. mono wami Tá bom. usolo na kupaka nawa Tá bom. usolo kupaka nawa mumwaka Ou não. okha Quando eu estou sentado. muse yami ngunatwama Nove mãos de bebê. ngunamona lume koko lya kemba Começa a me carinhar. linapya kungu lembesheka Quando eu passo no kunkwata corredor. kwata
Quando eu passo no corredor, muze kupalika na wa mu eu vejo o corredor. choro do bebê. unamwona kulila unevu kulila cha O mwana bebê está a chorar. mwana kana lila Quando eu sento, muze mungutwama sinto que no meu braço, unaliva ngwe mumoko jami eu sinto que estou pegando o bebê. mulio unakwata mwana Isso é que aino ilika fica maluca. ngunalumka chisaluke Fica maluca. ngunalumka chisaluke A expiação desceu. uhimino wa zambi usunuka Eu tenho a visão ao William Branham. zambia hana usololo kuli William Branham William Branham me diz: William Branham yamba irmã, pangi lembre-te, uyuluka quando você era jovem, muze na pile mkwezi você tirou muitas gravidezes. yena wachijile ufumba unji Caim matou yena yashiha Abel. Abel É o sangue de Abel nyuma nyinga ja Abel gritava. yapwila ni kukololoka A gravidez ufumba que você tirasse uze yena unakachiza quando estava lá na juventude, uze upwile mukwezi Deus zambi está te fazer pagar kana kufetesa pelo choro ukulila daquela criança. cha yoze mwana Não é só eu, ishiyami kunahanje é William Branham. kali William Branham Uma coisa fenômeno. chimwe chuma cha chikomokeso Cuidado, kanyama quanta gravidez uze ufumba você já tirou. ufumba ungai unachiza yena Dia limwe tangwa vais ouvir a ukeva voz daquele bebê. ulila cha yoze mwana Foi ter com William Branham. waile kuliwana ni William Branham Lembre-te, minha senhora, iuluka ntumbwami é pakiyama uma coisa horrível. chili chimwe chuma chikalu Pagar com 24. mifunda makumi ali nyiwana Uma mulher veio à minha casa umwe poyesa kuzolyami há um pouco tempo. mashimbo akepa Ela me disse, iye yangulweza reverendo Branham, tuminyi Branham oh pastor René, okafunga Rene oh irmão Renato, ontumbu Renato estou a ficar maluca. unalumuka chisaluke Eu disse, yamingwampa o que, minha irmã? ikapangi yami É? Contou-me yangulumbu nuina que pequenos bebês yangulumbu ina kukhemba akepa não são uma gravidez. weshi ufumba muika ka Dos bebês kukhemba ana que ele tinha tirado waze iye achishile quando estava na juventude, muze apwile mkwezi antes dele nascer. kulutwe laiye kusemuka Cada vez que estou sozinha, kulutwe laiye kushita misoya sokoleka wami yangulweza ouço o bebê a chorar nos meus ouvidos. nakwiva ana mkulila mmatu jami Estou a ouvir mungunevu a voz do bebê ijile kemba nos meus ouvidos. mumatu jami Não estou a suportar mais. solo kulihumikizana wa Deus zambi vai te fazer pagar. makakufetesa Escuta panchika a mensagem de Obadiah. lusangu wa O badi dia tangwa do Senhor se aproxima yamwene linakundama e Ele está perto. iye kalikamwi Como tu fizeste, wechize nachilinga assim se fará contigo. chocho namakachilinga kuliyena Eu ouço yamuna panchika bebê a chorar akwiva kemba nos mkulila meus ouvidos. umatu jami Ela disse, yosepo yam cada vez que sento iso yesu nakwiva para escrever uma carta umu wa kusoneka ume mkanda ou algo de gênero, hanji chimwe cha uno mulala sinto pequenas mãos frias nakwiva mumoko akepe atishika a passar pelos meus cabelos. awanga shishi kukwatakwata Sinto kukamisha a mão de bebê nakwiva lume koko lya kemba passando no meu cabelo, mukupalika kukwata kumutwe wa me carregando no pescoço. mukukukwatakwata kukhota Oh, Branham me diz Branham yamba tudo que se vai, yesu eyize tudo que se faz, yesu eyiza kulinga paga-se. makaifete mukaifeta Lembre-te disso. iyuluka kuyino Viva corretamente. twama lume muululi Viva uma vida justa. twama mumwe mono wa ululi Confessa seu erro a Deus shikisa kuvulumula chekuli zambi e deixa esse caminho, ni echa ino jila caminho com os homens e mulheres. jila enda ni maluga ni mapo Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, ntumbu jambi napangi jambi Deus sabe recompensar. zambi kanyinga kufeta Que tipo de semente mulali kwa mbuto que você está a plantar? ize yena unatumba Que tipo de semente mulali kwa mbuto que vocês plantam? ize yena unakutumba Escuta, panjikenu para terminar, ngokumanyisa uma coisa fenômena mwe chuma lume cha que chikomokeso aconteceu chize tinakalingiwa na vida da mensagem. umono wa lusango Uma irmã, umwe pangi mulher do diabo, hole kalai
recebeu visita yatambula ngeji na sua casa. uzolyenyi E ela se entristeceu. niye yanyenganyana E ela ficou nervosa. yeva uli Todo dia. tangu Os alyesi irmãos vinham na minha casa. ndumu kwiza Pra kuzolya vir comer. ubwa kwiza kulya Pegou a comida. yakwata kulya Escondeu embaixo da cama. yacisweka mushile muhenda Jeová de milagre. yehova waikomokeso Desceu yasunuka na panela. yasunuka mndoho Fechou a panela. yayika ndoho Os irmãos estavam em casa. mandumu kapila A kuzuwa contar. mukuhanjeka A conversar. mukuhanjeka Os irmãos têm mandumbu ya munango kweshikulya siye kwetu mandumbu yatukanyizala Muitos receberam os anjos. anji kakutambula mingelo Olha, tala se há um exemplo para imitar, nikuli chimwe chilweza cha kuimbulula imite o exemplo da mamãe René. imbulula chilweza cha mama wakafunga Ele não cozinha panela pequena. iye ngechikuhika imwe ndo Ele ikela cozinha panela grande. iye kakuhika imwe ndo Porque inene sabe que os irmãos vão passar. mumukana nyika ngoma ndumbu mapalika E aquela irmã, iyose pangi mulher do diácono, tolya kalai os irmãos foram. mandumbu yaya O irmão chegou, marido. lunga lyaheta A irmã viu que o marido pangi chegou. munango lunga kaheta Tenta ir puxar a panela. yeseka kuya kuchiza ndoho Panela não kuisha está saindo. ndoho no kuisolo kutuka O que tu vou dizer, ize munanulweza posso pedir o número daquele pastor. ukuhasa kunuaha kapangiwa yose ndumbu Panela não está saindo. ndoho isolo kutuka Meus irmãos, ndumbu jam mulher tem que mentir. lu poja mtambile kuliongo Oh, marido, lunga lyami hoje musono não consegui mesmo na chahashile casa. lumkuya chitanda Dizer, fiz seu chá. nalinga nateleka wika Ah, sha minha mulher não se preocupa. phulia mikanda ulipikala Fechar. yalinga sha Marido tomou chá com pão. lunga yana sha nyumbolo Marido foi trabalhar na seguinte. lunga yayekalaka Tenta puxar panela. yeseka kukoka ndoho Panela disse, não vou sair. ndoho yama kuchitukutuka Comida não apodrece. kulya chichikupola ni Apodreceu. ichipola Marido começou a suspeitar. lunga yaputiwa kutala Querida, kwasanga um rato que morreu aqui. kuli umwe thumbi wafilanga Tá chega mal. fumba lipira tuwisa Começa a procurar panela. yaputiwa Começa a procurar rato. yaputiwa kufumba Não encontra o pengo rato. kawanyine pengo Chega cada vez está a aumentar. mvumba linayi kuliweza shimbuleso Mulher tenta tirar a panela. pomeseka kuchiza ndoho ndoho isolo kutuka Um dia. imwe tango Marido disse, não. lunga Eu não yamunyikana vou dormir assim. yamchikupomba chena Temos que encontrar esse rato. tutamba lume kufumba yono pengo Procurar. yafupa Procurar. yafupa Tenta abrir yeseka kuwasulila ndoho kuchiza muhela panela. ndoho Marido assusta. lunga yetunga yanyonga ngwe Pensou que é codia. wekamselanga kolya wanga Esse aqui é. Esse aqui é. ayiye nihika Fala. anjika Esse aqui é. ayi noyika Oh não. aka Querido. amkwasango No unamono dia hatangwa que tomamos chá. bize tunakanwa sha Irmão, passar mandumbu aqui. yesa kuno Escondi panela. yinguseka ndo Minha mulher. kolyami Minha mulher. kolyami Mão de vaca. koko lyakuyika keshika Toda jovem irmã. maphangi yesu Quem emikweza passar mesmo pega na casa mesmo da mamãe. chatamba kuya kupalikisa mathango akutwama kishukuya kuxikola kuzola mama Escola de sesi formação. akuzokotwama xikola yakufumba ni Marido, lunga tenta puxar panela. yeseka kukoka ndo Panela também disse, não vou sair. ndongo nyam chichikutuka Tem que saber chatamba que kunyingika vossa família não oferece. chisemuko chenu chichikuhana Vamos chamar. utisanyika Se chamar pastor, mtosanyika kafunga quem diz igreja, vai saber. chikungulila mchinyingika Marido não está suportando. lunga kasolo kulihumikisa Vamos chamar o pastor. mutusanyika kafunga O pastor veio, afunga o yesa elenco dele. jesa lumenye wazakalakalano chizavu chenu Falou, não, pastor, kafunga pensou em casa. ya kama kuzuo O que passa? yika iliku Até estou muito. wolamba pole nyika Em kafunga teya kuzuo O pastor veio. O quê? kafunga teya yika Pastor, kafunga tem uma... uli chimwe chipika lokuzuo O quê? yika Olha aí, panela. kala koko ndoho Panela. ndoho
Olha, kafunga tem outras coisas. kuli yuma iko Mesmo nós temos de Deus. atupuyete tumbia Dá zana medo. kuyakune hawoma airene Não, pastor. aka Não é kafunga contra. aka É shiwanga panela. kakililiendo Tá chegando aqui. irene havumba chenacho ikaye Não, pastor. aka funga Eu não vou falar. Ok, yamchuko você fala. hanjika yena hanjika Querido, fala ambo só. sangu yene hanjika Fala. hanjika Pastor. kafunga Naquele dia, halize não tangwa ofereci comida. chakahanyine kulya Escondi comida, mas nguswele kule kuishile muhelo pastor gritou. kafunga kule Irmã, pangi mulher do diabo. tolya kalai Irmão, você. Mulher do diabo, mesmo. tolya kalai lume Nossa, mulher, maprojetwe kafunga yamba ngutinape ngulembu tata malilo onekena sei que nanyika ngwami não vai fazer mais isso. yachukulingana wa chino chuma E aí, vindo, matango wasema kisa kulutu dá bom coração. mweheimwe mbunge ipepo Amém. Amém. Pastor, pega a panela. afunga yakwata ndoho bang ndoho Puxa a panela. yakoka ndoho Panela saiu. ndoho yitituka Mesmo é para mostrar. chili mumwe kusolola ngo É para mostrar. chili mumwe kusolola ngo Paulo tem razão. paulo kali ni usambilo Enquanto tens o tempo, mumashimbu chili nshimbu faça o bem a ika todos. upeme kuli yeswe Que o Senhor vos abençoe. mwene anuwaise